O Remo estreia nessa fase da Copa Verde amanhã contra o Manaus, né? O primeiro jogo das quartas de final contra a equipe amazonense. Jogo que lá na capital do Amazonas não vai ter o técnico Felipe Conceição. Ele que acabou ontem de manhã sendo dispensado, né, pela diretoria azulina. O presidente alegou que foi um incomum acordo, concedeu uma entrevista coletiva ontem e falou que realmente era aquele momento em que se precisava dar um choque no elenco. Removendo uma sequência de 3 jogos fora de casa, né, 2 pela Série B, jogou com o CSA em Alagoas, jogou com o Operário no Paraná e agora joga com o Manaus lá no Amazonas, mas pela Copa Verde, né? Uma Copa Verde em que no planejamento azulino já se utilizaria o chamado time alternativo, aquele time sem vários dos titulares. Por quê? Porque o foco nesse momento é a Série B, é lutar contra esse risco do rebaixamento que hoje, segundo as estatísticas, as probabilidades estariam na casa de 10%. E como o Remo joga na segunda-feira contra o Goiás aqui em Belém, e aí seria um intervalo muito curto, né, entre uma partida e outra, então os titulares devem ser preservados para esse compromisso da segunda divisão nacional. Então, um time alternativo amanhã em Manaus, o time titular segunda-feira aqui em Belém contra o Goiás, nesse jogo que deve ter o comando do João Nasser Neto, o Netão. O Netão, ele segurou um rojão muito pesado quando ele assumiu o Remo pela primeira vez, o Remo virtualmente rebaixado numa Série C, e de repente ele assume o time e consegue tirar o Leão dessa situação, e aí se encheu de moral junto com os jogadores, junto com a comissão técnica que também estava ao lado dele, diretores, torcedores, e aí acabou depois deixando o comando, voltando a ser auxiliar técnico, e aí mais uma vez pega o Remo num rojão, aí com um rojão complicado nas mãos, né? Essa luta contra o rebaixamento. Ele inclusive deve ser o técnico na sexta-feira, e se nada der certo para o Remo, na segunda-feira também. Por que eu te digo nada der certo? A expectativa é de que até o final da manhã, segundo o presidente Fábio Bentes, o novo comandante azulino seja anunciado. Nomes teriam sido sondados, aí falam até em Dado Cavalcante, que teve duas passagens muito marcantes pelo Paysandu, mas que teria recusado. Nomes a gente nem vai entrar nesse mérito, que seria especulação. O Remo realmente está guardando essas informações nas 7 chaves, mas o perfil é de alguém que tem experiência na Série B. Alguém que tenha passado pela competição recentemente, ou seja, entenda bem o que é essa segunda divisão nacional e que chegue trazendo aí conhecimento. Mais ou menos o que o Remo fez quando fez a primeira troca na Série B desse ano, né? Quando saiu o Paulo Bonamigo e veio o Felipe Conceição, que estava comandando o Cruzeiro na Série B. Então, o ideal, a ideia dos azulinos é essa, trazer alguém que tenha esse conhecimento da competição, até porque são só 3 jogos, tiro curto, 3 partidas decisivas para que o Remo consiga garantir aí a permanência dele nessa Série B. E a gente vai agora ouvir o que o Fábio Bentes, o presidente do Remo, falou ontem sobre a demissão do Felipe Conceição, que deixa o Remo depois de 28 jogos, foram 11 vitórias, 4 empates e 13 derrotas, e os planos dele, Fábio, e da diretoria para a contratação desse novo comandante aí. E a gente está à procura de um treinador. Um dos perfis que a gente está priorizando é um treinador que tenha dirigido recentemente algum time na Série B, de preferência desse ano, né? Então é um perfil que a gente está procurando. E não dando certo, a gente vai partir para outros perfis, mas a gente quer treinadores que possam chegar e dar um choque nesse grupo, que possam mudar o ambiente e possam criar alternativas de jogo. Porque no nosso entendimento, a forma que o Remo vinha jogando já não estava mais dando resultado. Quando o Felipe chegou aqui no Remo, o Felipe Conceição, o Leão estava lá na zona de rebaixamento, né, namorando com a última posição, inclusive na lanterna, e de repente ele deu esse choque no elenco. O Remo chegou até a 8ª posição, uma arrancada muito boa na Série B, aquela fase também que coincide com um excelente momento vivido pelo Felipe Gedós. Só que a produção veio caindo, até que realmente se viu como uma necessidade essa troca de comando.